RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Marília Risson, a Lila. Tô aqui substituindo a Ali Clemente, que entrou em férias, como vocês já sabem. E durante uma semana eu vou fazer companhia para vocês. Ali, boas férias, obrigado pela confiança. E nesse meu primeiro programa com vocês aqui, eu vou conversar com 3 pessoas incríveis. 3 ótimos profissionais. O Dr. Matheus Visoto, especialista em cirurgia plástica. O André Staller, artista e coordenador do Instituto da Lei do Tempo de Canela, né? Bem-vindo, André. E com a aromaterapeuta Márcia Leitweiss. Bem-vindos, queridos. Prazer ter vocês aqui hoje. Então, vou começar conversando com o Matheus, que eu descobri que é de Cachoeira do Sul, né, Matheus? Exatamente. Conhece a minha amiga Helena Vieira da Cunha lá também, desde né? Desde a minha infância, na realidade. Que bom, que prazer te ter aqui. Prazer é meu. Matheus, antes a gente estava conversando um pouquinho, né? E tu estavas falando, a gente estava conversando sobre essa questão da beleza hoje, né? Tu tens uma frase que eu li no teu Facebook que eu gostei muito, que diz: admire a beleza dos outros sem duvidar da sua. Eu achei isso fantástico, assim. É muito importante isso, né, Matheus? Muito, muito importante mesmo. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje, né? Essa frase, na realidade, ela ilustra muito daquilo que rege a minha conduta diária com os pacientes, né? Eu acredito muito na questão da beleza própria, de cada um ter a sua beleza, e eu procuro, né, dentro das técnicas disponíveis, tentar exaltar essa beleza, né, de forma bastante individual, de forma bastante natural, né, para nós justamente evitarmos esses estereótipos de cirurgia plástica. Sim. Que muitas vezes acabam afastando os pacientes dos nossos consultórios, com receio de que eventualmente eles fiquem com um aspecto muito artificial e tudo mais. Então é algo que eu procuro enfatizar bastante e passar para meus pacientes. Isso é uma tendência hoje, né? Essa questão de enfatizar a beleza natural, né? Essa questão de valorizar mais a autenticidade das pessoas, né? Com certeza, com certeza. Eu participo, né? Tenho a oportunidade de participar de diversos congressos e simpósios, né, tanto no Brasil quanto fora, e cada vez mais esse tem sido o enfoque, né, nas terapias cada vez menos invasivas, né, para justamente atenuar os sinais do tempo. Né, ao invés de nós tentarmos, voltar no tempo, sim, né, sim, nós respeitarmos a beleza de cada idade, né, de forma bastante natural e tem sido bastante eficiente. Que bom isso, né? É um bom momento, assim. E eu acredito que essa tendência ela vai se fortalecer cada vez mais. A gente tem visto isso em outros campos também, né, Matheus? Exatamente. Não só no da cirurgia plástica. Isso também é uma forma de evitar que esses fatos assim tristes aconteçam, como a gente viu recentemente, né? Que as pessoas queiram, em nome de uma beleza, a qualquer custo, fazer qualquer coisa. A gente até conversava antes. Tu faz parte da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? E tu estavas me dizendo que isso é algo que vocês têm cuidado muito, assim. E que quando esses fatos acontecem, são as pessoas que procuram profissionais que não são aptos a fazer, né? Exato. Esses procedimentos. Infelizmente, né, as pessoas acabam sendo vítimas desses profissionais, porque com o advento das redes sociais, as informações, elas chegam facilmente às pessoas e sem uma triagem adequada, né? Então, assim, grande parte desses problemas associados a cirurgias estéticas, a procedimentos estéticos, eles infelizmente são realizados por profissionais que têm uma formação aquém daquela que é exigida pelos conselhos e sociedades, né, sérias, como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, como a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Então, é importante que os pacientes verifiquem as credenciais do profissional que ele está procurando, desconfiem se eventualmente determinado procedimento, por que aquele procedimento não é realizado por praticamente ninguém, né? Por que só um ou outro profissional se sente habilitado para realizar? Eventualmente isso nem é amparado por ninguém, né? Mas na busca irracional pelo resultado, os pacientes acabam, infelizmente, sendo vítimas de fatos, né? Fatalidades como essa aconteceram. Né? E que bom que essa nova, digamos, postura que tu disseste, que vem sendo cada vez mais adotada e disseminada nesses congressos entre os profissionais habilitados e capacitados, e que isso consiga
também ganhar mais e mais espaço na mídia, né? Com que certeza. as pessoas possam saber a diferença que existe, essa que tu acabaste de dizer aqui, né, para nós. Isso é bem importante, né, Matheus? Certamente. Matheus, eu queria que tu me contasse um pouquinho sobre os procedimentos. Quais são os procedimentos mais procurados hoje, assim, no teu consultório? Então, assim, o meu consultório segue mais ou menos a tendência mundial, que é o quê? As cirurgias mamárias, dentre elas a colocação de prótese de silicone para aumento, quanto a lipoaspiração, ou melhor, as cirurgias de contorno corporal, tendo a lipoaspiração como aquela mais frequente, são as mais procuradas. Mas tem havido uma tendência cada vez maior para os procedimentos cosmiátricos. O que são os procedimentos cosmiátricos? Explica para nós. Aqueles procedimentos não cirúrgicos, né, que têm finalidade cosmética e que geralmente são realizados na face, como a toxina botulínica, né, que ficou famosa como Botox, os preenchedores, né, que são basicamente substâncias que são injetadas com a finalidade de dar volume à face. Nós sabemos que com o passar do tempo a face ela envelhece porque perde volume, então ela fica atrófica, digamos. Então percebeu-se que ao devolver esse volume tem uma face mais jovem. E os bioestimuladores de colágeno, que são, digamos, os mais modernos agora, que são também medicações que, ao serem injetadas no rosto, enfim, também com anestesia local, de forma bem tranquila, eles ao longo do tempo estimulam a produção de novo colágeno, né? Com o passar do tempo ele foi sendo degradado, foi reduzindo em quantidade, então a gente consegue devolver, pelo menos em parte, e atenuar o envelhecimento. Então, basicamente, esses são os procedimentos de maior frequência, assim. E esses procedimentos cosmiátricos, eles têm essa, digamos, essa característica de deixar de uma forma mais natural, assim, mais né? natural. Isso é uma outra coisa, a gente sempre que os pacientes chegam no consultório, a primeira coisa é tu desmistificar, né? Porque o paciente sempre chega com aquele exemplo de algo que deu errado. Eu não quero ficar, por exemplo, eu quero preencher meu lábio, mas eu não quero de jeito nenhum ficar com um lábio gigantesco. E ela mostra um exemplo. Para se chegar no lábio gigantesco, tem que passar por diversas etapas, tem que ter exagerado na quantidade do produto. Então, é importante que tu faça de forma cautelosa, devagarinho, eventualmente até 2 sessões, né? E tu pare no momento em que tu teve uma melhora, ainda de repente aquém da expectativa do paciente, mas que já tenha tido uma melhora gradual e é melhor parar por ali. E isso eu queria te perguntar, assim, que eu fiquei bem curiosa agora te ouvindo. E quando o paciente quer exagerar, como é que tu procede nesse momento? Como é que é conversar assim com ele? Isso acontece, né, com uma certa frequência. Cabe ao profissional, obviamente, de uma forma cuidadosa, né, tentar mostrar para a paciente que esse não seria a melhor alternativa para ela, né? E, eventualmente, tu precisas realmente, olha, infelizmente, a partir daqui eu não posso te ajudar, até porque existe uma entidade, uma alteração da percepção corporal, que é o dismorfismo corporal, ou seja, o paciente se enxerga de uma maneira diferente, né? Assim como tem a vigorexia, que é a pessoa que está muito musculosa, está gigantesca, digamos, né? E ainda acha que está... Assim que nós temos a anorexia, nós também temos esse dismorfismo corporal. O paciente, de repente, tem um nariz, né? Vou utilizar o nariz porque existem diversos exemplos na mídia. O paciente tem um nariz que é lindíssimo, já está bem, foi operado, está bem, e ela continua querendo mais e mais e mais. Então, assim, ela tem realmente uma alteração. Então, de forma a proteger esse paciente, tu não pode operar, né? Tu tem que tentar mostrar para ela de forma, de novo, muito cuidadosa, né, que alguma coisa está errada. Ele não é o nariz necessariamente o problema. Sabes que agora tu falaste no nariz e eu me lembrei de um caso que eu assisti na Oprah há 10 anos atrás, eu até comentei antes com o Matheus, em que uma paciente de cirurgia plástica, de rinoplastia, né? Ela fez tantas rinoplastias no nariz que ela chegou ao ponto de quase perder o nariz. E ela dizia que acho que ela tem exatamente essa disfunção que tu disseste, porque ela sentia que ainda estava feia, que ainda não era bom, que ainda era complicado, e foi muito difícil, assim. Na época, eu me lembro que da entrevista eles aconselharam até que ela procurasse uma terapia, alguma coisa assim, né, Matheus? Exatamente, porque o tratamento ele deixa de ser cirúrgico nesse caso e ele passa a ser multidisciplinar. Ele precisa de um acompanhamento, como tu falasse, né, psiquiátrico, psicológico, enfim, é preciso uma abordagem de outras formas para que, de repente, e não é fácil, né? É difícil tu modificar a autoimagem de uma pessoa. Ela pode entender que o correto não é esse, mas daí ela perceber-se diferente não é fácil. Então, é bem complexo, assim, esse assunto. E esses outros casos? E as pessoas que vão, assim, que têm pequenas, digamos, insatisfações com o próprio corpo e que elas mudam um pouquinho e depois ficam super felizes? Como é que é esse pós delas?
pro cirurgião? É muito gratificante, né? Assim, é uma sensação realmente difícil de ser descrita, porque o prazer de tu conseguir, né, auxiliar aquela pessoa a atingir um objetivo e contribuir para o bem-estar, que é muito mais amplo do que só a beleza, é realmente uma sensação emocionante, assim. Eu sou médico, sou cirurgião geral, porque, né, para tu ser cirurgião plástico, tu antes precisa fazer a tua formação na medicina, depois a cirurgia geral, como pré-requisito é a cirurgia plástica. Então, ao longo do tempo, eu passei por diversas situações que sempre me tocaram muito, de diferentes formas, mas que eu consegui manter essa sensação de gratidão, entendeu? Com as circunstâncias. Então, hoje, num primeiro momento, talvez para quem não esteja, ou para quem não dê tanto valor à questão da forma, né, possa pensar assim, mas é algo fútil, de repente ela só ficou com a mão maior, mas é muito mais amplo a repercussão que aquela cirurgia, né, ofereceu à pessoa, é algo muito gratificante. Tu vê que tu contribuiu para a felicidade, independentemente de que forma foi, ela se tornou mais feliz, isso é muito gratificante, né, tu conseguir repetir isso ao longo do teu trabalho. Eu tenho uma amiga que recentemente ela diminuiu a mama, e ela ficou super feliz, realmente isso fez uma diferença enorme na vida dela. A gente vai olhar agora algumas fotos, né, aqui com o Matheus de procedimentos, né. Deixa eu ir olhando. E como eu estava explicando, explica para nós, Matheus. Então, esse é um vídeo, na verdade, é um vídeo demonstrativo que eu fiz, né? Ele mostra uma prótese de 5ª geração, que seria a prótese mais moderna, e ele mostra o comportamento do gel que preenche essa prótese. Muitos pacientes têm receio que esse gel, se a prótese romper, o que vai acontecer? Você percebe que o gel que preenche, ele é muito coeso, ele é muito firme. Sim. Então, mesmo que na eventualidade de uma ruptura, ele não vai escorrer, ele não vai se espalhar pelo corpo como seria, né, o receio das pacientes. Claro que uma ruptura é um evento muito raro mesmo, e ali eu cortei com uma tesoura, né? Dificilmente tu vai submeter a um trauma dessa magnitude, violento, né? Mas mesmo que isso ocorra, ele vai ficar ali, vai ficar contido dentro da mama, e aí eventualmente tu vai remover essa prótese assim que possível, mas não é uma urgência médica ou um evento catastrófico, né? Para que as pacientes fiquem mais tranquilas assim quanto a isso. Sim, que não é essa coisa horrível assim. Exato, que interessante mesmo. Matheus, e ainda a gente tinha umas fotos que a gente acabou ainda não mostrando. Vamos entrar agora as nossas fotos, né? Então vamos ver ali. Agora tu vai explicando pra gente. Isso. Então são algumas imagens ilustrativas. A gente tem à direita ali do visor uma paciente com uma giba, que é aquele carocinho acima do nariz. Nós temos à esquerda uma paciente com um visual mais natural, ele mantém, né, um dorso reto, ele não tem aquele dorso curvilíneo que nas rinoplastias da década de 80, 90, era uma tendência que ofereciam resultados muito estigmatizantes. Tu via de longe, o paciente fez rinoplastia, né? Sentiu muita dificuldade para respirar também. Então, hoje em dia, a rinoplastia moderna, ela é bastante diferente, ela visa a melhora da forma, mas juntamente com a melhora funcional ou a manutenção da funcionalidade do nariz, né? O nariz bonito é um nariz que funciona, então essa verdade, é uma máxima, né, que a gente tem. Essa é uma imagem bem interessante também, porque ele mostra, ou pelo menos simula ao longo do tempo, o comportamento da face envelhecida. Então a gente percebe que mais do que a pele ceder, porque a pele, inclusive estava estudando alguns artigos recentemente, vocês percebem que a olheira, ela se mantém no mesmo lugar. O que acontece é que é como se o rosto desinflasse. Sim. Né? Então ele vai ficando esvaziado. Então essas terapias que a gente conversava, cosmiátricas, elas têm o objetivo de devolver esse volume, né? De forma bastante natural. Então é interessante, o comportamento de envelhecimento da face, ele tem evoluído bastante, assim, o entendimento na realidade. E aqui a gente tem uma silhueta feminina, né? Aquelas regiões do quadril, dos culotes, são regiões que geralmente são fonte de queixa dos pacientes e que costumam ser tratadas quando há depósito de gordura ali com lipoaspiração, né? A lipoaspiração, aliás, é um procedimento extremamente comum hoje em dia, né? Então, seria mais ou menos essa. Aqui a gente tem um glúteo. Para nós encerrarmos, então, a sessão de fotos, né, que estamos estendendo um pouco demais. O glúteo, assim, além da lipoaspiração e do enxerto de gordura no bumbum, a gente pode aumentar o glúteo com gordura ou com uma prótese de silicone.
O grande problema aqui, que aconteceu inclusive recentemente, foi que outros materiais foram utilizados, como metacril, como inclusive silicone industrial, que acaba sendo um perigo, exatamente. Bem, Matheus, vou te agradecer, já sinalizaram Obrigado. que o nosso tempo acabou. Muito obrigado por participar dessa minha estreia aqui ao vivo. Foi um Estou contando prazer. para todo mundo que eu estou estreando ao vivo aqui no lugar da Ali. Ufa! Obrigada a vocês também pela companhia. A gente volta logo após os comerciais. Matheus, como é que foi essa viagem aqui ao lado, aqui no sofá, essa integração de beleza física externa com a beleza interna? Foi um grande aprendizado, na realidade, né? Ai, olha, que minha legal. vinda aqui valeu pela aula que eu recebi, né, da Márcia e do André, algo bem interessante, que na realidade são assuntos que já são assuntos do meu interesse, né? E como eu conversava no intervalo com a Márcia, inclusive, muitas vezes, né, nós não temos consciência de determinados assuntos. Por exemplo, tu chega em algum local, tu sente um aroma que te dá uma sensação de bem-estar, né? E muitas vezes tu não relaciona o bem-estar ao aroma. Então, tu conseguindo manipular, digamos, né, modular esse bem-estar utilizando o aroma, tu consegue te expor a essa sensação mais vezes por dia, né? Que interessante mesmo, muito né? Interessante, exatamente. E eu queria conversar um pouquinho mais contigo. Eu não sei se teria mais alguma coisa ali das fotos. Faltaram algumas fotos pra gente ver, né? Do Matheus. Antes, a gente pode mostrar essas próximas fotos agora. Se é possível, o pessoal consegue me mostrar. O vídeo da prótese a gente mostrou já. A gente precisa das outras fotos aqui. Vamos esperar as outras fotos, que eu queria que tu conversasse mais um pouquinho com a gente sobre aqueles procedimentos que tu estavas falando. A gente estava conversando sobre os... Voltou, então vamos lá. Aqui seria, né, uma ilustração de uma etapa de um pré-operatório, né? Nós sempre fazemos essas marcações no pré-operatório para identificar regiões a serem lipoaspiradas, programarem-se o posicionamento de cicatrizes, né? A abdominoplastia, por exemplo, que implica em uma cicatriz na região do pubis, mais ou menos na altura da cicatriz da cesárea, porém mais longa para as laterais. Nós tentamos posicionar de forma que ela fique escondida no biquíni. Nem sempre é possível, mas se tenta sempre. Aqui a gente tem o braço, né, numa posição que muitas vezes é motivo de queixa das pacientes, né, aquela gordurinha, aquela flacidez do abano, né? Existem algumas terapias, alguns tratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos para endereçar esse problema. Os bioestimuladores de colágeno, por exemplo, eles servem, né, para essa finalidade em casos mais iniciais, de flacidez iniciais. Aqui é a região do abdômen também, né? Nós temos uma imagem, foi extraída do meu site, e que ilustra essa região que é tão frequentemente motivo de consultas pelos pacientes que querem se ver livre de uma gordurinha na região das costas, né? Sim. Geralmente após a gestação. O bumbum, que de tão popular no Brasil, quer dizer, a beleza do glúteo é algo de enfoque tão grande que a cirurgia de aprimoramento do glúteo recebeu o nome de Brazilian Butt Lift, né? Ou seja, a plástica do bumbum ao estilo brasileiro. Uau, então, ela né? cada vez mais realizada, exatamente. Marca registrada. Aqui uma face jovem, né? Então, dentro daquilo que nós tínhamos conversado, né, a gente percebe que o rosto é um rosto mais arredondado, que existe esse depósito de gordura na região da maçã do rosto ali, e é isso que com o passar do tempo se perde, e é justamente isso que nós tentamos devolver com esses tratamentos, seja cirúrgicos, como a cirurgia do rejuvenescimento da face, ou cosmiátricos, né, como a gente tinha conversado. Aqui é mais uma ilustração também dentro desse mesmo tema, assim, da que silhueta essas aquarelas, feminina. já quero saber quem é que fez essas aquarelas lindas aí pra ti, muito bonito. Meu amigo Jorge Tabajara, muito lindas, adorei essas aquarelas. Muito gabaritado, amigo meu, e recomendadíssimo, ele fez um trabalho muito bonito. Belo trabalho mesmo. Mas, Matheus, eu vou te dizer que eu fiquei... continua, depois eu termino. Por favor, explica ali. Perdão. Então, as mamas, né, então, que são motivo, assim, de frequente busca por cirurgias plásticas, seja para redução de mamas, como aumento, o rejuvenescimento periorbital também, né, que apesar de as pacientes terem diversas técnicas a serem utilizadas, geralmente elas buscam a cirurgia da pálpebra superior, mas existe também a da inferior, a utilização da toxina botulínica para elevar a sobrancelha, diversas coisas que podem ser utilizadas, recursos que podem ser utilizados e que são de desconhecimento, digamos, do público geral. Bem interessante, Matheus, mas eu vou dizer que eu me encantei realmente, assim, de
de te conhecer e saber que hoje, né, a medicina na área da cirurgia plástica está tão conectada com a questão da autenticidade, da essência, de respeitar a beleza. Como eu te disse, a tua frase chamou muito a minha atenção. Eu realmente gostei e vou repetir, né? Admire a beleza dos outros sem duvidar da sua, né? Isso é muito importante. Fico bem feliz que tenha associado justamente a minha filosofia de trabalho com essa frase, porque justamente é isso mesmo que eu tento reproduzir no meu dia a dia. Bom. E a Alexia, nossa produtora amada Anja, acabou de me lembrar os teus contatos, por favor. Certo. Então, assim, nós temos as redes sociais, né? Nós temos o Instagram, que é o Visoto Cirurgia Plástica. Nós temos o site, que é o visoto.com.br. E nós temos também... ali está Visoto Cirurgia Plástica, mas assim, se vocês colocarem só o visoto.com.br, ele vai ser redirecionado para facilitar a vida de vocês. Já é um Visoto com 2 Zs e 2 Ts para dificultar, então... Então tu facilitaste. A gente fez esse redirecionamento. E tem um telefone, um WhatsApp também, que vocês... Enfim, qualquer uma das redes que vocês clicarem ali, vocês vão ter acesso aos telefones. Vão ter acesso ao telefone. Então, muito obrigada, Matheus, muito obrigada, André, muito obrigada, Márcia. Gratidão por participarem comigo dessa minha estreia, acompanhar meu nervosismo, as minhas atrapalhações nessa estreia. E a gente volta amanhã com mais Virou Moda. Muito obrigada, queridos. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.